construir marca é você construir lembrança, né? Então, marquei, existe uma marca, algo que me marcou. Algo que me marcou é algo que eu vou lembrar. Mas se eu sou apenas transacional, eu não consigo construir lembrança alguma, porque não há o que lembrar a não ser de uma oferta. Então sempre vai ter alguém que vai vender para você, que você consegue fazer conteúdo crescer, vender a tua empresa, o teu serviço, sem você precisar aparecer. E quem é a pessoa que mais ganha dinheiro com isso? É a pessoa que ensina isso. Quais são as habilidades que você acredita que são intransferíveis? Que é a pessoa que vai ter que ter mesmo nesse mundo de arte. Seja muito bem-vindo a mais um episódio, o segundo episódio do podcast Os Estrategistas. Estou aqui com meu sócio e amigo Sandro San. Seja muito bem-vindo, Sandro. Como que você Seja está? bem-vindo, Davi. Maravilha. Sandro, vou direto ao ponto. Aqui eu venho para tirar minhas dúvidas com você em relação a conteúdo e a nossa parte de entrega. Sandro, existem pessoas que querem produzir conteúdo. Calma aí, a gente vai falar de que hoje? Hoje eu falo de produção de conteúdo, que trava as pessoas a crescerem nas redes sociais. Boa, legal. Primeiro ponto que eu queria trazer é, cara, tem gente que quer crescer, fala que quer crescer, compra produto, faz curso, mas na hora de gravar fica com medo de gravar conteúdo. Como que se resolve isso, meu querido? Eu já sei que você vai responder. Que pergunta. Que pergunta é essa, cara? Como é que você resolve isso? Cara, não tem muito como você resolver uma questão que é psicológica, né? Pô, esse cara tá com medo, tô com medo de gravar. O fato é que, assim, se você hoje tem um negócio que o negócio depende da sua imagem, ok, você pode agregar valor com a sua imagem, você precisa dar um jeito de resolver esse medo, de lidar com esse medo. Entendeu? Aí acho que o, o, o que eu falo sempre, né, lá pro time, acho que não, não dá pra gente, enquanto empresa, querer resolver esse problema do cara. Sim. Né? Não é nosso papel resolver esse problema da pessoa. Se é um problema que a pessoa tem, sei lá, é um problema que é psicológico, que é mental ali e tal. A gente, enquanto empresa, não tem como resolver esse problema. A gente não somos uma empresa de coaching, né? Não fazemos terapia, não fazemos psicologia. Tá? Então não tem muito como a gente tratar esse tipo de coisa, como a gente resolver esse tipo de coisa. O que cabe a nós é, dentro do nosso trabalho de marketing, explicar a importância que a pessoa tem de produzir conteúdo, de aparecer nas câmeras, de poder gravar, de poder falar, né? Mas você sabe que isso tem uma coisa que é muito interessante no que você está trazendo, que é assim, eu outro dia até escrevi um post falando sobre isso. No marketing digital hoje, criou-se uma ideia, tá, de que você consegue fazer as coisas, que você consegue ter determinados resultados sem que você precise fazer um determinado tipo de esforço que é necessário para que você tenha aquele resultado. Então tu vai ver o seguinte, olha, sei lá, como gravar, fazer conteúdo sem aparecer, Uhum. Fazer entende? por IA. É, enfim, Hum. o modo de fazer não importa, mas, pô, como fazer conteúdo sem aparecer? Por quê? Porque aparecer é amador, porque aparecer a pessoa tem vergonha, porque o meu cliente tem dificuldade, o meu cliente tem medo, não gosta de aparecer, enfim, tem desafios. Cara, e aí eu penso que toda vez que você tem pessoas que têm algum tipo de quer fazer quer seguir algum atalho, né? Quer chegar ao resultado seguindo algum tipo de atalho, sempre vai ter alguém que vai vender isso para elas. Então sempre vai ter alguém que vai vender para você, né? Que você consegue fazer conteúdo crescer, vender a tua empresa, o teu serviço, sem você precisar aparecer. E quem é a pessoa que mais ganha dinheiro com isso? É a pessoa que ensina isso. Sim. Entendeu? Então, assim, se eu começar a fazer, uma campanha, um marketing, dizendo assim, ó, eu vou te ajudar você a vender, ter sucesso, crescer, sem que você precise aparecer. Caramba, legal. Eu vou vender pra caramba. Né? Eu vou vender. Vai funcionar para mim. Mas vai funcionar pro meu cliente? Será que de fato vai? Mas você pode usar IA, você pode fazer. Cara, sim, mas tudo isso é uma gambiarra. Tudo isso não é uma maneira mais eficiente de eu ter resultado, entendeu? É uma falta de comprometimento realmente da pessoa em relação àquilo, né? Cara, não quero julgar o que que é, Sim. tá? Não cabe a mim dizer o que que é. Acho que cada caso é um caso. Mas o ponto é que, o que eu quero dizer é que toda vez que você se depara com um tipo de restrição e você fica querendo buscar algum tipo de atalho, isso nunca dá certo. Nunca dá certo. Eh, eu lembro que quando eu estava logo assim que a gente lançou
começou a surgir, explodir a venda high ticket aqui no Brasil, e todo mundo começou a procurar time de venda, fazer call, etc. Tal. E tinha aquela galera que tem muita dificuldade de fazer call de vendas, Uhum. que não conseguia, porque não tinha processo, porque não tinha método, né? Porque não tinha, enfim, time, treinamento, etc, etc. Tal. E logo depois eu comecei a ver surgir um monte de gente que falava assim: olha, não, porque eu te ensino a vender high ticket sem você precisar fazer call. Pô, e aí, né, o cara que ensinava isso vendia muito isso e não fazia call, É. entendeu? Eu falo que isso é o paradoxo do marketing, né? Porque o marketing vende uma verdade. E então o vendedor do marketing, para ele sempre funciona. E aí o cara vendia, né? Como fazer high ticket sem fazer call. Mas aí pergunto você, e os alunos? E o cara que vende lá, sei lá, o personal trainer, que precisava vender. E a menina que vende a mentoria de relacionamento. E o cara que vende a mentoria, a consultoria de gestão. Que tentava fazer sem call, mandando. Não funcionava. Não funcionava. E aí essas pessoas, elas estão nessa. Eu lembro que uma galera, quando ele começou a oferecer, foi para lá comprar esse produto dele. E daqui a pouco já foram comprar de um outro sabe, e você nunca tem resultado. Então, do modo como eu vejo, existem certas coisas, certos caminhos para você ter sucesso, que eles são caminhos conhecidos. Existe um ponto A e um ponto B. Existe um caminho aqui para eu conseguir ter um determinado resultado. Esse caminho, ele é um caminho que ele é conhecido, né? Ele foi é, passado, né? Várias pessoas passaram por esse caminho, várias pessoas executaram esse processo, essa estratégia, ou como a gente queira chamar. Mas existe um caminho pelo qual várias pessoas passaram por esse caminho e conseguiram ter resultado. Só que para você poder seguir esse caminho, você precisa cumprir alguns pré-requisitos, você precisa fazer a um certo nível de esforço. Você precisa aprender algumas coisas, desenvolver umas competências, desenvolver algumas habilidades. São habilidades necessárias para que você possa, sabe, seguir esse caminho e conseguir chegar lá no outro ponto. E o que muitas vezes acontece com a gente é que a gente olha para esse caminho e começa a lidar com os desafios que esse caminho apresenta, as dificuldades que eu tenho nesse caminho, e eu falo assim, cara, será que não tem um outro caminho melhor? Será que não tem um atalho? Será que eu realmente preciso fazer essa coisa? Será que eu não posso fazer, né, de um jeito. Como que eu posso chegar lá sem eu ter que passar por esse caminho aqui? Eu quero seguir um outro caminho. Quero fazer uma outra coisa. E aí o que acontece com essas pessoas? Elas ficam andando de lado, porque elas ficam procurando uma brecha, né? Em vez delas fazerem essa linha reta, elas ficam procurando aqui uma alternativa, e aí tenta uma não dar certo, aí tenta uma outra não dar certo, e vai e volta, e ficam zigue-zagueando ali, porque elas não querem dedicar o tempo, o esforço, o dinheiro ou a energia para desenvolver as habilidades, para superar os desafios que têm que ser superados para que ela possa seguir aquele caminho. Então, voltando para a questão do conteúdo, acho que o conteúdo é uma dessas coisas, tá? Se eu quero ter sucesso vendendo ali na internet, se meu negócio depende disso, se eu quero gerar leads, construir uma marca pessoal, gerar demanda para o meu negócio, eu preciso sim aparecer, eu preciso desenvolver habilidade de comunicação, preciso saber me comunicar, preciso saber falar, preciso saber argumentar, preciso saber vender, convencer as pessoas, desenvolver as pessoas numa ideia, preciso aprender a construir ideias, preciso aprender a fazer marketing, né? Preciso aprender a me comunicar de um para muitos. Enfim, então tudo isso são habilidades que a gente tem que fazer. E sim, sempre vai existir um mercado, né? Vai existir alguém que vai querer te vender um atalho, dizendo que você pode sim ter sucesso, sem que você tenha que fazer nada dessas coisas. E quando você vê isso, eu acho que você tem que fugir disso, porque esse cara tá querendo só pegar o teu dinheiro. Mas eu acho que tem um aspecto nesse caso específico, e claro, varia de caso a caso, porque eu peguei esse caso recentemente e eu passei pela mesma coisa. Tinha um cliente que estava travado com a gente na entrega, e eu fui fazer uma consultoria com ele. Eu não tinha gravado nenhum conteúdo. Ele era um médico, diretor de um hospital, um cara grande. Uhum. E aí, qual era a situação dele? A situação dele era... Ele não sabia porque ele não conseguia produzir conteúdo. Ele recebia os roteiros, ele ficava ansioso, ele sabia que ele tinha que fazer e aquilo só ia gerando mais ansiedade porque ele não fazia. Ele já estava quase desistindo. E quando eu fui fazer a parte consultiva, eu entendi, conversando com ele,
que o principal medo dele era a exposição, era falhar publicamente. Então, por exemplo, o Instagram tem uma questão que, cara, as pessoas que você tá no seu dia a dia estão no seu Instagram. Então existe um custo emocional grande de postar lá, dependendo da situação. E ele, assim como as pessoas que estavam ao seu redor, eram aqueles que zoavam os médicos que produziam conteúdo. O que eu fiz com ele que funcionou muito? Mas, de novo, eu entendo que é caso a caso. Eu fiz com ele a mesma coisa que eu fiz comigo lá atrás. Quando eu fui começar a produzir conteúdo, e eu era engenheiro, e todo mundo me chamava de TikTokerzinho quando eu postava no Instagram, eu não conseguia produzir conteúdo no Instagram. Eu comecei a postar no TikTok. Por quê? Porque no início eu preciso ganhar confiança e habilidade. Então, eu primeiro desenvolvi a habilidade, depois de 300 conteúdos eu fui pro Instagram. Fiz a mesma coisa com ele. Desafiei ele a produzir 14 dias. Todo dia ele ia postar um conteúdo no TikTok, onde ninguém conhece ele, e o cara conseguiu fazer. Porque removia a pressão social em cima dele. Então, mas aí você está dizendo o seguinte, né? Que a técnica que você está dizendo que você usou para ele perder o medo foi ele postar num outro lugar. Sim. Pra ganhar Mas, um músculo, pra ganhar confiança. então, mas como que isso ajuda ele a eliminar a confiança de postar na rede social dele? Porque ele vai ganhando habilidade ao passar do tempo. Então a questão dele é falta de habilidade, não é falta É de medo. falta de habilidade, mas é medo também. Então, não, a falta de habilidade é medo. São os dois. Não. Porque a falta de habilidade dele gera um medo dele postar lá e fracassar. Não, aí você tá falando coisa diferente, porque assim, olha só. Primeiro é o seguinte, uma coisa eu vou postar porque eu tenho medo. Eu tenho medo de fazer, eu tenho medo de julgamento, eu tenho medo do que as pessoas vão dizer. Isso é uma coisa, Tudo bem. né? Agora, pô, beleza. Agora, esse medo dele, ele vem da onde? Ele vem, na verdade, na questão dele não é medo de julgamento, pelo julgamento. A questão dele ele não sabe fazer. Ele não sabe gravar. Falta de habilidade. Você entende? Isso não é um medo em si. Ó, qualquer pessoa que vai fazer uma coisa que não sabe fazer vai ter medo. Isso é natural. Agora, o que você está trazendo é que ele não tem habilidade, né? Ele entende que não tem habilidade nenhuma. Aí sim, ele vai praticar, ele vai melhorar, ele vai exercitar, isso aí sim. Agora, não é diferente da pessoa que de fato tem medo. Olha, eu tenho medo da exposição. Eu sei fazer e eu tenho medo. Isso é diferente, né? E Não, mas posso ter o medo. que eu trouxe dele desde o início é que, cara, ele tem medo de falhar em público. Que são coisas diferentes. Cara, mas é medo. Não são, é medo. Medo é medo. Medo é medo. Medo é medo. Não, mas medo da exposição e medo de falhar em público são coisas Medo tudo antagônicas. bem. Só estou dizendo para você que é medo, que é uma questão que ele está com medo. E Entendi. assim, você está falando medo, sentimento. É Aham. outra coisa. Sim. O que você está trazendo, cara, assim, ele não tem habilidade. Beleza, o fato de não ter habilidade pode causar 1 milhão de problemas para ele, inclusive medo. Mas o medo não é o principal problema. O problema é a falta de habilidade. Agora, é diferente uma pessoa que ela não tem habilidade e ela tem qualquer tipo de medo porque ela não tem habilidade ou porque ela está, sei lá, insegura por qualquer razão ali, de alguém que de fato tem um medo, né, de, como você falou, cara, medo de falhar em público. Eu posso ser muito bom e ter medo de falhar em público, Faz sentido. entendeu? Faz É isso sentido. que eu quero te trazer. Você pode até Então, saber que você tem habilidade. claro, claro, entendeu? O principal ponto é você, se você de alguma maneira tem um desafio com a produção de conteúdo, tá? Que num caso como esse que você está trazendo, por exemplo, eu olharia muito mais assim, pensar assim, cara, beleza, vamos esquecer, vamos tirar a palavra medo do negócio, porque medo é sentimento, Aham. né? E aí eu não trato sentimento, quem trata sentimento é psicólogo, tá? Então assim, medo é sentimento, medo é uma sensação. Ok, vamos entender assim, existe uma procrastinação. O cara não faz, não consegue, eu não consigo fazer alguma coisa. Então assim, se em qualquer cenário, em qualquer projeto na minha vida, eu estou fazendo algo e eu estou procrastinando, aquilo não está andando, não está deslanchando, cabe a mim investigar quais são os motivos, o que de fato tá me impedindo aquilo ali. Aí eu vou entender, cara, beleza. É uma falta de confiança, uma falta de habilidade, é algum problema interno de fato, mas de onde vem isso? O que de fato causa isso? Acho que em qualquer cenário que você tem que conseguir fazer uma coisa, você não faz, acho que a principal coisa que você tem que fazer é você parar e você entender o que de fato tá fazer, é investigar. O que de fato, né, tá te travando ali. E você buscar os mecanismos para que você possa superar isso. E esse mecanismo pode ser desde um treinamento, de eu ficar melhor naquilo, ou etc tal, né, desde um tratamento, desde sei lá o quê. Existem milhões de possibilidades, tá. Mas o que eu quis trazer para você é que é muito difícil para
para nós, enquanto empresa, enquanto prestador de serviço, eu entrar nessa seara. Eu querer discutir e querer, enfim, eventualmente tratar dessa questão. Isso é arriscado, isso me coloca num lugar muito arriscado. Tem um amigo meu, que não vou falar o nome dele aqui, né, porque é uma história que não estou autorizado a falar, é um player muito grande, e ele lançou um programa de mentoria há uns anos atrás, e teve muita gente, né, mais de 100 pessoas dentro do programa dele. E, e uma das questões, né, na época que ele, logo as pessoas trouxeram, quando estava ajudando a montar o programa de mentoria dele, era que, porque as pessoas têm medo de produzir conteúdo, né, o cara tem medo de... Essa era a principal questão, né, o cara tem medo, o cara procrastina muito para poder fazer lá, né, o que tem que fazer e tal. E aí ele foi e colocou, né, uma terapeuta no programa dele. Tá? Uma pessoa lá para poder tratar disso lá dentro do programa dele. E eu já vi isso acontecendo várias vezes, inclusive. Vários amigos meus em programas, Inclusive, a gente já fez isso uma vez, um dos entendeu? nossos produtos. E Entendeu? não foi muito vantajoso, honestamente. Aí botou lá uma pessoa lá para fazer esse trabalho. E, cara, é interessante, mas eu lembro que um ano depois eu perguntei para ele o que ele achou do resultado. Ele demitiu o terapeuta. Ele falou, sinceramente, eu não consegui ver nenhum tipo de melhora na performance do grupo como um todo, né, estatisticamente falando. Talvez uma pessoa ou outra, mas estatisticamente eu não vi um desempenho que justificasse fazer isso. Não, de verdade, não vi uma grande melhora, né? Então, eu particularmente sou muito contra a gente entrar nessas searas com os clientes, né? Eu sou muito contra, porque já vi muitos problemas com isso acontecendo, né? Porque você começa a entrar numa área que é um buraco negro, você não sabe onde vai dar. Porque Entendi. pode ser uma coisa mais simples e pode ser um bagulho hiper complicado, né? Já vi casos de pessoas que falando tem trauma de infância, que não sei o que, que causou. Cara, tem um monte de, de situação, Que... é, entendeu? Que gera esse tipo de coisa. Então, acho difícil você querer a gente entrar nisso. Mas aí, como que, assim, eu previno a detração disso? É eu ter um treinamento mais claro, eu ter um processo mais claro sobre o que que é responsabilidade do cliente, responsabilidade nossa? Porque, assim, a pessoa contrata um serviço ou uma consultoria e ela não tá tendo resultado, o caminho natural que muita gente faz é culpar o serviço, a consultoria, mesmo quando a mazela é dela. Como que eu previno essa possível detração? Cara, não é. Não sei se a palavra certa é, talvez, prevenir, né? Mas eu penso que. Vamos lá, deixa eu te falar, vamos entender uma coisa. Quando a gente fala de conseguir chegar numa meta, de conseguir chegar no resultado, tá? E, e vamos só estabelecer aqui o seguinte: se eu tenho um negócio de mentoria, de consultoria, ou enfim, afins, eu estou falando de um negócio que tem por objetivo chegar no resultado. Aham. Tá, só para a gente poder ficar na mesma página aqui. Então a gente está falando de um programa, de uma mentoria, de uma consultoria de negócios, né? Não algo esotérico, que... Exatamente, né? Não estou falando de mentoria de Subjetivo. relacionamento, por Não é algo exemplo, subjetivo. né? Não estou falando de uma, sei lá, outra coisa. Estou falando de uma mentoria de marketing, de vendas, de negócios, o que quer que seja. Então, se eu estou nessa seara, o cliente que me contrata, ele contrata para atingir um objetivo específico e mensurável de Uhum. negócio. Então, ele quer ganhar mais dinheiro, ele quer ganhar mais clientes, quer aumentar a demanda, reduzir custo. Então, existe um objetivo dentro do negócio dele que ele quer atingir com esse meu trabalho, ok? Ok. Tá? Então, assim, dado esse contexto, vamos entender o seguinte: para eu chegar num objetivo qualquer, eu preciso ter um conjunto de elementos eh, que vão me capacitar para chegar nesse objetivo. Então, o primeiro elemento é: eu preciso ter um plano. Então, digamos que você chega para mim e você fala assim: olha, eh, eu estou aqui com um desafio, eu quero conseguir ganhar R$ 10.000 por mês. Aí eu falo: pô, Davi, vou te dar um plano. Você vai dirigir Uber. Rio de Janeiro, você vai pegar Uber aqui, você, sei lá, dirige na Zona Sul, Barra, não sai da Zona Sul de Barra, dirige de tal hora a tal hora, de segunda a sexta, sábado tal hora, domingo. Eu te dou um plano. Aí você vira para mim e você fala assim: ó, legal, gostei do plano. Eu entendi o que eu tenho que fazer aqui, o passo a passo, né?
tudo que eu tenho que fazer. Deu detalhadamente o que você tem que fazer. A maioria dos programas de mentoria fazem isso. Eles entregam para o cliente um plano, tá? Para o cliente seguir. Só que o plano não é suficiente. Porque você pode virar para mim e você falar para mim o seguinte: putz, Sandro, eh, eu, porra, não tô conseguindo fazer esse dirigir e tal, porque eu acho que porra, cara, eu acho que dirigir no Rio, sei, cara, não sei se é meio perigoso, não sei se realmente dá muito certo, não sei se realmente, enfim, eh, porra, eu tenho que ser muito simpático com os clientes no carro e eu não sou uma pessoa muito simpática. O que eu quero dizer é o seguinte: para que um plano funcione, é preciso uma certa mentalidade para que você consiga implementar esse plano. Então você tem que ter uma mentalidade que vai te ajudar a implementar o plano. Então eu tenho que chegar para você, eu preciso o quê? Fazer assim um trabalho de te dizer, olha, qual é a mentalidade que você precisa ter para você poder executar esse plano. Que é igual a cultura de uma empresa, né? Uma empresa para conseguir chegar no resultado tem que ter uma cultura. A cultura nada mais é do que a mentalidade daquela organização, né? Que é o modo como aquela pessoa pensa, decide, escolhe, enfim. Então eu preciso te dizer, eu preciso dizer para o meu cliente, olha, cara, para que esse plano funcione, você precisa adotar essa mentalidade. Você precisa ser uma pessoa que você tem que estar, né? Eventualmente você precisa ter mais simpático, você precisa dar o seu cartão para o cara que entrou no carro, enfim, né? Você precisa estar mais aberto para ele. Eu preciso dizer qual mentalidade é necessária para que esse plano funcione para você. Uhum. Beleza. Aí você vira para mim e fala assim: olha, Sandro, legal. Comecei aqui né? Gostei do plano. Eu acho que entendi qual é a mentalidade para poder dar certo nesse negócio. Só tem um problema. eh, eu não sei dirigir. Porra, o plano não vai funcionar. Então, quer dizer, não adianta você ter um bom plano, adianta você estar com a mentalidade adequada se você não tem habilidade. Então, num programa desse, eu preciso dizer o seguinte, cara, qual é a mentalidade necessária para o cliente poder conseguir ter o resultado? Qual a mentalidade que precisa? Por isso que a gente tem esse, tipo, qual a habilidade que precisa ter resultado? E, eventualmente, dependendo do seu programa de mentoria, de consultoria ou serviços, algumas habilidades o cliente tem que desenvolver e outras você pode simplesmente entregar para ele em formato de serviço, ok? Então, de repente, tem coisa que, por exemplo, na Empai, né, no acelerador de audiência, o cliente ele vai chegar lá e eu vou dizer para ele, olha, cara, você precisa, o que você precisa ter de habilidade e o que eu posso te entregar como serviço de habilidade? Bom, você tem que ter habilidade de conseguir sentar e gravar um vídeo, por exemplo, de 1 hora. Você precisa ter a habilidade de falar sobre 1 hora sobre o seu tema. Isso eu não consigo te vender. Eu não consigo te vender isso, né. Isso você tem que trazer. Isso é seu. Isso é papel do cliente. Você tem que ser capaz de sentar e conseguir falar meia hora, 1 hora sobre o seu tema. Se você é médico, você consegue falar 1 hora sobre o seu médico. Eu não posso falar para você sobre isso. Isso você tem que trazer. Agora, pô, eu vou produzir um carrossel com esse teu conteúdo. Vou fazer um corte. Cara, isso você não precisa aprender a fazer o corte. Você não precisa aprender a escrever o texto. Isso eu posso te entregar. Então, essa parte daí, você não tem que desenvolver sozinho. Eu posso fazer para você. Estou te entregando como serviço. Entendeu? E o que acontece se eu não tenho essa habilidade? Eu desenvolvo ou o produto simplesmente não é para mim? Se não é para mim, eu tenho que trazer isso desde o marketing ou em algum momento na entrega eu tenho que trazer isso para a pessoa? Não, desde o marketing, desde a oferta, né? Então, se o cliente não tem aquele. É importante que o cliente entenda o que cabe a ele e o que cabe a nós. Você entender. Esse é o acordo. Ah, mas, putz, eventualmente porque ele pode ter o direito de querer contratar ou não aquela habilidade. Cara, essa habilidade aqui tem habilidade. O cara pode olhar e falar: não, cara, olha só, isso aqui não precisa que vocês façam, eu vou fazer aqui. Eu vou fazer aqui porque eu tenho essa habilidade, ou eu quero desenvolver essa habilidade, estou disposto a desenvolver essa habilidade, né? Ou eu tenho alguém no meu time que tem essa habilidade e pode fazer isso, entendeu? Enfim, então existe essa possibilidade de escolha. Você fala, não, cara, beleza, aqui no meu time aqui tem alguém que faça o carrossel aqui, ele faz para mim. Não precisa que vocês façam isso.
A pessoa faz. Se você orientar, a pessoa faz. Só precisa que você direcione, que você oriente, a pessoa ela consegue fazer. Beleza, show de bola. Ou então ele fala: "Não, cara, olha só, putz, cara, eu tô a fim de aprender a fazer, eu quero fazer, eu vou escrever, eu gosto, acho que é importante eu desenvolver isso, Uhum. eu acho isso importante para mim, me fala como tem que fazer que eu vou fazer, eu vou desenvolver a habilidade". E por várias razões o cliente pode escolher, ou por questões financeiras, sei lá, ele pode escolher, não, não contratar essa habilidade, não contratar essa habilidade em forma de serviço. Ou ele tem interno ou ele desenvolver. Tudo isso é possível. E aí, mas é importante entender isso no acordo. O que, que é ele que tem que fazer, o que, que tem que vir pronto. E por último, tá? Obviamente, você pode virar para mim, voltando aqui ao exemplo do Uber, né? Você fala para mim, Sandro, beleza, Sandro, eu entendi o plano, tô com a mentalidade ok, tenho as habilidades, só tem um problema. Porra, eu não tenho carro. Como é que eu vou dirigir Uber se eu não tenho carro? Então eu não vou conseguir chegar na meta de R$ 10.000, porque se eu não tenho carro. Então eu preciso te dar recursos, né, ferramentas para que você possa dizer, cara, quais são as ferramentas que você vai utilizar? Como que Né, você financia esse carro? Como aluga o carro? Como que você pega o carro emprestado da sua tia? exatamente. Tá? Preciso te dar elementos para que você possa conseguir essa ferramenta. A mesma coisa acontece com o nosso negócio, né? Então, quais são as ferramentas que nós disponibilizamos para o cliente conseguir ter esse resultado? Entendi. Ah, a gente tem lá, né, o Empire Chat, a Cami, né, os frameworks que estão prontos para o cliente poder fazer. Enfim, existe um conjunto de ferramentas que estão disponíveis ali para o cliente poder implementar e conseguir fazer com que aquilo funcione na ponta para ele. Então, é esse o game. Agora, o que é uma coisa que a gente tem que ter um certo cuidado? Você falou assim, em que momento que o cliente fica, em que momento que fica, principalmente em relação ao cara saber o que é, o que não é. Na minha perspectiva, isso tem que acontecer principalmente no processo de vendas, Sim. tá? Por quê? Porque a venda é mais ou menos, é mais ou menos assim. O cliente, quando ele compra a gente, ele está comprando um resultado qualquer. Então, o cliente vai comprar o programa Saúde de Audiência. Ele é um cliente que está querendo aumentar o nível de autoridade dele, quer tornar a marca dele mais conhecida, mais respeitada, enfim, ter um posicionamento mais bem definido, ter clareza de como que ele se comunica. Então, essas coisas que nós estamos entregando ali. Gerar demanda para o negócio dele, né? Então, ele quer criar, ele quer aumentar o número de oportunidades que ele quer ser possível. Então, ele vai entender que, obviamente, que se ele consegue produzir mais conteúdo, um conteúdo mais alinhado com, com a marca, com os produtos, com o que ele quer vender, ele possivelmente vai trazer um cliente mais qualificado, ele possivelmente vai conseguir aumentar o preço dele, ele possivelmente vai gerar mais demanda para o negócio dele, enfim, então é natural que essas coisas aconteçam se ele tem essa base, esse fundamento mais estruturado, tá? Agora, ao mesmo tempo, esse é o resultado que o cliente compra. Isso é o ponto B que eu falei lá na ponta. Né? Esse é o ponto B. O resultado que o cliente compra é esse. É o que ele está chegando lá é onde ele quer, é o que ele quer. Né? Então, o que é importante? Ao mesmo tempo que ele está querendo isso, ele tem muita insegurança em como que ele consegue ter isso. Como que nós ajudamos eles a ter isso aqui? Como que vocês me ajudam a conseguir ter mais autoridade? Como que vocês me ajudam a ter mais, gerar mais oportunidade? Como que vocês me ajudam a gerar mais demanda? Né? Como que o produto. Porque o nosso produto é esse caminho, É a ponte. é a ponte. Né? Eu falo sempre o seguinte: o nosso produto ele é um mal necessário. Ele não é o que o cliente quer. O cliente não tem desejo pelo produto. Ele tem desejo pelo resultado. Não é verdade? Toda certeza. E ele fala, cara, infelizmente tem que comprar o produto pelo resultado. É um mal necessário. Não é uma coisa que ele quer fazer. E aí, já que é um mal necessário, para ele poder ter esse resultado, ele tem que ponderar algumas coisas. Basicamente duas coisas. Primeiro é uma ponte, é um caminho. Ele quer entender um pouco o seguinte: qual o grau de esforço ele vai precisar colocar para ter esse resultado. Primeira conta. E quando eu falo esforço, eu falo, né, tempo, energia, ok? Então, cara, o quanto eu preciso estar dedicado, comprometido, envolvido para ter esse resultado?
Essa é a primeira coisa que fica na cabeça dele. O quanto eu preciso estar envolvido e tal para ter esse resultado? Segundo, qual é o risco que eu estou correndo de conseguir ou não ter esse resultado? Qual é a taxa de risco? Porque no fundo é um trade, é um investimento, É um cálculo que a pessoa faz na é um cabeça dela. cálculo, né? Ela vai colocar, ela coloca dinheiro e ela coloca um percentual de esforço, de energia e de tempo para no final das contas ter um resultado mediante uma taxa de risco, Sim, ok? De ok. ter ou não o resultado que ela espera na ponta. Então, de forma inconsciente, é todo esse cálculo que ela faz, ou que ela está tentando fazer na cabeça dela. Então, o que cabe a nós no processo de vendas? A gente precisa ajudar o cliente a fazer essa travessia, a fazer essa ponte, a fazer essa conta, a fazer esse cálculo. Uhum. Muitas vezes, não só fazer esse cálculo, mas mostrar para o cliente que vale a pena o preço. Vale a pena. Não só o preço financeiro, não só o dinheiro, mas vale a pena o esforço. Sim. Vale a pena. E o que muitos vendedores fazem de maneira errada, na minha opinião, é querer mostrar para o cliente que não é preciso esforço algum, que não vai ter esforço nenhum. Como se só pagar resolveu. É. E aí isso gera um problema lá em pós-venda, na entrega. Entendeu? Aham. Então não é sobre isso. E isso, inclusive, não funciona tanto porque o cliente sabe que não é assim que funciona. Então, se o vendedor ele fica na hora tentando falar para o cliente isso, que não, você vai pagar aqui, e aí amanhã magicamente tudo se resolve, o cliente inconscientemente Sabe que tá errado. sabe que isso não é verdade. Quanto mais sofisticado ele for, menos ele vai cair nisso. Ele vai dizer, cara, porra, não é assim. Já tentei fazer isso antes. Pô, interessante. De certa maneira, quanto mais caro for o produto, mais sofisticado for o cliente, mais o cliente entende que ele tem nível de responsabilidade sobre o resultado dele. Total. Quanto mais educado ele é, por quê? Porque esse cliente já tentou fazer esse caminho antes E deu problema. e deu problema. Então ele fala: pô, meu irmão, tu vai me dizer que não tem problema? Eu já andei metade do caminho. Eu sei que não é assim. E aí ele começa a falar: pô, se esse cara não tá me falando isso, o que mais ele não tá me falando? Gera uma puta desconfiança. Faz Né? sentido pra O que cacete. mais ele não tá me falando? O que mais ele tá me escondendo? Será que eu posso confiar nesse cara? Fica parecendo vendedor de óleo de cobra. Isso. Entendeu? Aham. Será que eu posso confiar? Putz, cara, porque assim, eu prefiro que você me fale a verdade e eu decido se eu vou fazer ou não. Fala que vai ser difícil, que vai ser Eu prefiro que complexo. você me fale a verdade. Não precisa que você me fale a verdade. Nem mais nem menos, se você me fala a verdade. É muito interessante porque, assim, quando eu já peguei cliente mais sofisticado para fazer a venda, quase todos fazem a mesma pergunta. No que isso pode dar errado? O que pode fazer dar errado? E eu sempre falei quase a mesma coisa, tá? É tipo, olha, o que pode dar errado é você não se comprometer com o processo, com as tarefas que eu mostrei pra você que você tem que fazer. Se você não se comprometer, eu não vou fazer magia. E é engraçado que a maioria deles compram. Eu boto um terror deles e falo, olha, se você não fizer, não adianta nada, não vou resolver sua vida. Eu não sou mago, eu não sou padrinho mágico, não vai acontecer nada disso. É engraçado que quanto mais sofisticado isso acontece. Eu ia te fazer uma pergunta que surgiu quando você estava falando. A gente estava conversando antes de inteligência artificial. Quais são as habilidades que você acredita que são intransferíveis? Que é a pessoa que vai ter que ter mesmo nesse mundo de IA. Falando de inteligência Falando artificial, de conteúdo, falando de conteúdo. continua. Quais são as habilidades que a pessoa tem para produzir conteúdo que vão ser intransferíveis? Transferível para time e transferível para IA. Porque todo mundo quer transferir a responsabilidade para o outro. Não todo mundo, né? Muita gente. Tá. Cara, se a gente pensar que, independente de ter a IA contribuindo no processo de produção de conteúdo, né, as pessoas que são reais sempre vão estar na frente, né? Então, assim, o que é real vai ficar cada vez mais escasso, né? Então, assim, no mundo que está cheio de IA, cheio de avatares de IA, de conteúdo de IA, aquilo que for real é mais raro. Mas como eu defino o que é real? Porque eu posso estar na frente da câmera e ser um Pô, personagem. pô, legal, vou chegar lá, vou chegar lá, vou chegar lá, tá? Vou chegar lá. Mas você concorda comigo? Faz Não, eu sentido? concordo, Tá, beleza. totalmente. Então tá. Então aquilo que é real é mais caro. Aí a próxima pergunta que eu faria é essa: como que eu vejo o que é real? Como que eu decido que é real? Como que eu permaneço aquilo que é real? E aí acho que esse é o próximo desafio que a gente tem. Tá? Acho que é o desafio de todas as plataformas, desafio do Instagram, né? É o tempo todo estar identificando o que é real. Então acho que tudo aquilo que, de alguma forma, está no seu conteúdo
e que transmite para o seu cliente que é real, só por ser real já vai ter valor, tá? Então, todo aquele influenciador, todo aquele, enfim, toda pessoa pública que está produzindo conteúdo, que de alguma maneira conseguir, através da sua linha editorial, tá? Através dos conteúdos que ela produz, ela fazer com que as pessoas percebam que é real, isso tem valor. Uma das melhores formas que eu vejo, ou pelo menos no primeiro momento, né, a gente sabe Deus como é que vai ser o futuro, né? Mas uma das coisas que eu vejo que vão ser cada vez mais eficientes nesse sentido é o relacionamento. O quanto eu consigo me relacionar com a minha audiência. Porque é muito difícil ainda neste momento, pode ser que daqui a pouco não seja tanto, mas nesse momento ainda é difícil ainda a IA substituir o relacionamento que eu construo com o público. Tá? Então, na medida que eu consigo construir um relacionamento com as pessoas, tá? E aí quando eu falo relacionamento, o que que é um relacionamento? Envolve eu ter uma relação de confiança, envolve eu ser eh, consistente, envolve eu entender as pessoas e saber me comunicar na língua delas, Assim, envolve... conexão, querendo ou não, eu tenho que ter alguma resposta pra falar. Eu tenho ou não tenho conexão. Como que eu metrifico? É o meu engajamento? É a quantidade de pessoas que fazem uma ação quando eu falo? É minha taxa de conversão? Como que eu metrifico a conexão que minha audiência tem comigo? Ou quais são os indicadores? Porque às vezes eu não vou conseguir metrificar só objetivamente. Cara, acho que os principais indicadores, se você tem, falando de Instagram, por exemplo, ele, conexão com a audiência, é a quantidade de pessoas que estão consumindo o seu conteúdo. E voltando nele. Não consumindo porque são gente nova chegando, mas pessoas que estão consumindo repetidamente seu conteúdo. O quantidade de pessoas que estão te mandando direct, por exemplo, te dando respostas, conversando com você, querendo falar com você, querendo ouvir sua opinião, querendo saber o que você pensa, querendo saber o que você fala. É a caixinha de perguntas que você abre, um monte de gente pergunta. É a pessoa te mandando direct o tempo todo. O quanto você tem de interação? De pessoas falando com você, conversando com você. Porque é isso, é uma grande conversa. Aham. Entendi. Então, se você tá ali, se você posta e ninguém conversa, ninguém comenta, ninguém te manda um direct, você abre a caixinha de pergunta e ninguém pergunta, é porque você não tem relacionamento com as pessoas, Entendi. tá? As pessoas podem até admirar você. É igual aquela galera que, né, você vai numa loja da, sei lá, da Louis Vuitton, só passa na porta e tem galera que não entra. Tem medo de entrar. Não tem dinheiro pra comprar, nem vou entrar. O cara até admira. A mulher até admira, até gostaria de ter. Mas é fala, cara, não tem dinheiro, não vou nem entrar. É a mesma coisa. Às vezes você pode ser um personagem ali, né? Personagem no contexto de um ator dentro dessa história toda, né? Que é distante. E que as pessoas vão olhar e não vão interagir. Mas me parece muito comum para quem se posiciona como especialista, principalmente. Ser distante? Parecer distante. Não necessariamente. Não, eu sei que não é necessariamente, mas é o que eu vejo como mais comum. É porque as pessoas não sabem fazer de outra maneira, Tá, faz sentido. tá? Faz sentido. É... Todo mundo acha que a forma é parecer. E assim, e não é parecer distante por parecer distante, tá? Uhum. Não é parecer, tipo assim, não respondi a pessoa. Não, isso não é ser distante, isso é mal educado, tá? É diferente. É diferente. São as pessoas nem perguntarem, não tem o que responder. Entendeu? É porque às vezes você só é desinteressante. Na verdade, assim, se você me perguntasse o que eu vejo mais, você fala, me parece comum as pessoas parecerem. Não, me parece que as pessoas são desinteressantes. Faz sentido. Isso me parece. Eu acho que a maioria das pessoas são desinteressantes. A maioria dos experts que você vê, que eu vejo, pelo menos na internet, que estão vendendo, eles são desinteressantes. Eles não estão interessados nas pessoas, eles estão interessados em vender. Então eles falam muito de produto, eles falam muito do negócio deles, mas eles não estão interessados em vender, desculpa, em falar com as pessoas, em construir um relacionamento de longo prazo. Eles estão pensando muito no próximo campanha, no próximo lançamento. Eles aparecem quando tem um lançamento, quando tem uma campanha, mas eles não constroem um relacionamento com as pessoas. Que é isso que eu estou querendo dizer para você. Então, pelo contrário, acho que quer dizer, muito pouca gente, de fato, é boa de construir relacionamento, né? E aí tem várias coisas, cara. Porque, por exemplo, a maioria dos experts, por exemplo, quando estão produzindo conteúdo, eles têm uma ideia, uma perspectiva
diria uma armadilha, né? Que é criar um conteúdo pensando sempre no produto, né? Pensando sempre em como que encaixo para vender o produto. Uhum. Qual a narrativa que eu crio para vender o produto? Qual a história que eu conto para vender o produto? Né? Como que eu gero um contexto para vender um produto? Como que eu gero um contexto para vender tal produto? É muito essa ideia do contexto para vender, muito dele, daquilo que ele está elaborando, olhando como que ele constrói aquilo para convencer o outro. E o que eu estou querendo dizer para você é que quando a gente vai estar falando de construir relacionamento, muda-se muito essa perspectiva. Porque eu passo a olhar quais são as dores e os problemas e os desafios que as pessoas têm e eu construo uma comunicação que não necessariamente está preocupada em vender o produto, mas está preocupada em, de alguma forma, eh, ajudar aquela pessoa com problema. E quando eu falo ajudar, e aí tem um ponto que é interessante, tá? A maioria das pessoas, dos experts, quando a gente fala de criar um conteúdo que ele é um conteúdo de alguma forma útil, eles acham que é criar um conteúdo onde eu dou uma dica prática, onde eu ensino algo, onde eu ensino como resolver algo, né? E na realidade não é esse o principal problema. Esse conteúdo ele é um conteúdo que ele modifica a crença da pessoa. Isso é nesse ponto que eu falo que você ajudar. Eu preciso modificar o modo como a pessoa enxerga aquele problema. Entendi. Eu preciso modificar o modo como a pessoa enxerga aquela situação. Eu preciso modificar, sabe? Por que que isso é valioso? Tá? Por que que isso é valioso? Sandro, mas por que que você acha, Sandro, por que que você acha que isso é mais importante do que eu ensinar para o cara tal coisa, dar uma dica, ou dar um passo a passo de como fazer XPTO, passo 1, 2, 3, siga aqui, blá, blá. Cara, porque a internet está cheia de passo a passo de tudo. Existe muito conteúdo disponível no YouTube, no Instagram, no TikTok, sobre como você fazer qualquer coisa. Sim. E não é esse o principal desafio das pessoas. O principal desafio das pessoas é, primeiro, é entender o que fazer e não como. Segundo, é entender o que fazer primeiro e segundo e terceiro. Ou seja, é estabelecer uma ordem, uma prioridade do que fazer. Porque se eu tenho uma infinidade de possibilidades, como que eu escolho o que fazer primeiro e o que fazer depois? Esse é o problema das pessoas. E terceiro, é a pessoa olhar e falar o seguinte: tá, como que eu. Que tipo de mentalidade eu preciso ter para fazer isso? Que tipo de mentalidade eu preciso ter para decidir dessa forma? Quem eu preciso ser para poder decidir, para poder escolher dessa forma, né? E por último, eu entender assim, tá, como que eu lido com os desafios mentais que eu tenho nesse processo, né? Com aquilo que de uma forma ou outra me bloqueia. Porque muitas das vezes o que faz a pessoa escolher um caminho errado não é a falta de conhecimento. Às vezes é o excesso de conhecimento. Às vezes é porque ela É tua opção demais. entendeu? Então, eu sempre acho que as pessoas que têm mais desafios com o conteúdo são as mais inteligentes. Então, às vezes, quanto mais inteligente a pessoa é, né, mais sofisticada ela é, mais inteligente ela é, né, intelectualmente, falando uma inteligência intelectual mesmo, mais desafios ela vai encontrando, porque ela começa a querer racionalizar muito tudo. Ela começa a querer metrificar, olhar, escolher, achar um formato, falar, e ela sabe, ela começa a querer achar um jeito ideal, perfeito de fazer tal coisa. E isso vai fazendo com que ela procrastine, espere, tente fazer N E ela correlações. vai vendo derivada daquilo, vai ficando cada vez mais complexo. Eu pego por mim mesmo. Quando eu comecei a produzir conteúdo, pra mim era muito fácil. Eu era muito burro. Então era só eu sentar e gravar, porque eu sabia fazer de uma forma, eu só acreditava daquela forma. Só que quanto mais eu fui tendo inteligência e vendo. Inteligência não, né? Aprendendo com o que a gente estava fazendo, mais o meu nível de julgamento e indecisão daquilo que eu deveria fazer foi aumentando. Eu tive que fazer um processo para revisar aquilo que eu estava fazendo. Porque senão começou a se tornar difícil fazer o conteúdo. E realmente, isso é muito, muito comum. É muito comum. Na verdade, eu percebo que existe até um pouco de. É uma dor interna. Porque a pessoa fala assim, pô, eu sou tão inteligente, eu sou tão bom, mas por que eu consigo fazer isso aqui, bicho? Eu não É, consigo. eu, E aí ele eu, entra no digital e ele vê um monte de solução simples. Ele fala, cara, não é possível que seja simples assim. Mas eu não tô apto, aberto a fazer isso, a fazer este gancho, porque este gancho é o que vai fazer que eu viralize este vídeo gravado dessa maneira. Não, não é possível que seja assim. E aí o que você tá me falando é, cara, pra você ter conexão, você precisa ter profundidade. Você precisa aprofundar naquilo do cliente. É isso mesmo? Eu entendi certo?
Eu gosto dessa palavra de aprofundar. Eu penso que, falando de conteúdo, por exemplo, muitas das vezes o expert ele tenta comunicar várias coisas, falar de várias coisas num único momento. Então o sujeito vai lá e faz um vídeo, o vídeo tem muita informação. Ele faz um carrossel, o carrossel tem muita informação. Ele faz um post, o post tem muita informação. E tudo raso, não aprofunda em nada. Isso. Então, de alguma forma, ele trata aquilo de um modo muito superficial. E isso dá para o usuário, Ah, para a audiência, uma sensação de falta de cuidado. De que não houve de verdade um cuidado, sabe? De tratar, de olhar, de levar a sério aquele ponto. uhum. Então, na medida que eu pego e eu me aprofundo numa pequena coisa, isso faz com que as pessoas percebam que existe, primeiro, eu consigo dar uma demonstração de poder, porque a pessoa olha e fala, caramba, o sujeito, ele entende, ele consegue, né, discorrer uma hora sobre, sei lá, né, vou falar aqui uma hora sobre título de e-mail. Pô, cara tem que entender muito título de e-mail para segurar uma conversa de uma hora sobre título de e-mail, tá? Então, isso é uma demonstração de poder. Você sustentar um conteúdo longo de um tema só, por exemplo, é uma baita demonstração de poder. Segundo, é uma demonstração de cuidado, porque não é sobre eu falar para que as pessoas vejam quanto eu sou bom, mas é eu falar para eu dizer o seguinte: olha, eu estou cobrindo tudo aquilo que eu entendo que é um problema para as pessoas que fazem isso, né? Então eu estou realmente preocupado em tratar esse assunto das mais diversas e variadas formas, tá? Então isso gera para as pessoas, sim, uma sensação de que existe um cuidado, principalmente quando você escolhe um tema que não é um tema que você quer falar, mas é um tema que o público demanda. É um tema que está ali circulando entre o seu público. Daí vem muito aquilo que eu falo, falei na reunião, na última reunião que nós tivemos lá com o time, né, de conteúdo, sobre eu conhecer o público. Eu tenho que entender, cara, quem são as pessoas que estão ali, né, o que são dores e questões, né, desafios, sem necessariamente eu estar preocupado em encaixar aquilo para vender. Porque eu acho que o que atrapalha muito é eu estar o tempo todo, sabe, tendo uma segunda intenção nas minhas conversas, nas minhas interações. É sempre ser mercenário, como se fosse um pirata, né? Não é que ensinar a trabalhar por dinheiro, não sei É. se é a melhor definição, mas eu quero dizer, é eu estar em cada interação minha pensando É tipo aquela pessoa que vai em evento em de network. transacionar isso, sabe? Em ser uma relação transacional. Uhum. Tipo assim, cara, o que que eu posso. Então, assim, pô, se você tem dinheiro pra me dar agora, me interessa. Se você não tem dinheiro pra me pagar agora, você não me Caguei pra interessa. você. É. É. Então, isso é percebido o tempo inteiro. É percebido pela forma como eu me comunico, pelo meu conteúdo, pelo, enfim. Então, se eu sou muito transacional o tempo inteiro, né? Assim, não tem nada de errado em eu ser transacional. Nada errado isso. Eu tenho que vender, eu tô ali, a internet é um trabalho, o Instagram é um trabalho, não é sobre isso. Tudo isso é um trabalho, a gente tem que monetizar, tem que vender meio, e vender muito, inclusive. Mas eu não posso só vender. Eu preciso, de verdade, ter uma preocupação em construir essa minha marca. Né? Se eu não estou construindo marca, se eu estou só vendendo e não sobra espaço para eu construir marca alguma na minha, sabe? Não, não existe espaço, não existe nenhum espaço para isso. Eu tô só, tudo que eu falo é intencional para vender, intencional para vender, para vender, para vender. Não estou construindo marca nenhuma, então eu não consigo construir marca, né? Eu não consigo construir relacionamento. Eu não consigo construir nada, eu só sou transacional. A hora que acabou a transação, acabou. Tá? Por que eu estou falando isso? Né? Por que eu estou trazendo isso, tentando clarear isso para as pessoas que estão ouvindo a gente? Porque o que que é marca? Né? O que que é a gente construir marca? Construir marca é você construir lembrança. Né? Então, marquei. Existe uma marca. Né? Algo que me marcou. Algo que me marcou é o que eu vou lembrar. Correto? Então, construir marca, em última análise, eu construir lembrança. Eu fazer com que a pessoa lembre de mim. Mas se eu sou apenas transacional, eu não consigo construir lembrança alguma. Porque não há o que lembrar a não ser de uma oferta. De uma. Né? Entendi. Não há o que lembrar. Não há o que lembrar. Né? E de quem que você lembra? Né? Você lembra de coisas que importam.
que é importar? Né? Se eu me importo com você, quer dizer o quê? Que eu estou me levando para dentro. Né? Estou importando da China, quer dizer, estou trazendo da China para o Brasil, estou importando. Então, se eu me importo com você, eu estou o quê? Me levando para dentro de você. E aí existe uma ideia de, cara, para esse efeito acontecer, significa dizer que eu estou, de fato, observando as suas questões, observando os seus desafios e, de alguma forma, eu estou contribuindo para isso. Eu estou trazendo reflexões, entendeu? Informações que você, como um usuário na ponta, você percebe que, caramba, nossa, isso tem a ver comigo, isso é para mim, né? Isso é para mim, isso é o que está me ajudando, isso é o que está me tornando uma pessoa melhor, né? Não é só tipo algo que eu tô, cara, isso é algo que me torna alguém melhor, né? Isso é algo que torna a minha vida melhor. Enfim, mas o grande ponto disso tudo é que a gente como empresa tem que ser uma empresa cliente-cêntrica, onde o centro da empresa é sempre o cliente. Isso começa no conteúdo, na audiência. Assim, eu tenho que olhar o tempo todo para o público, entender o público, o que as pessoas de fato têm como desafio e tá, enfim, comunicando com elas. Faz bastante sentido, São. Faz bastante sentido. Mas ao mesmo tempo, isso exige um pouco abrir essa visão de mundo só de venda, porque querendo ou não, no dia a dia tu vai tendo a pressão de gerar um resultado. Porque a pessoa tem que ter clareza de por que ela faz isso. Então, assim, qual o resultado que ela vai ter em ter uma marca maior, melhor, mais forte, que se conecta mais com o cliente? Ela vai vender mais. Ela vai vender mais. No final das contas, ela vai vender mais. Só que, assim, é difícil ter paciência nesse meio do processo. Porque a tentação é muito grande de eu vou fazer mais pitch. Se eu vou fazer mais conteúdo, por que eu vou me relacionar mais com as pessoas? Se eu tô vendo que se eu faço conteúdo eu gero 20 leads, se eu fizer 3 vezes, eu gero 60. Por que eu não faço isso? Então, mas se você for um pouco inteligente, você vai perceber que isso funciona no curto prazo, mas quando vai passando o prazo, isso não funciona mais. É sustentável. Simplesmente não funciona mais. Não funciona mais. Uhum. Você começa a fazer uma coisa, você repete, você suga, 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 suga. Isso não funciona mais. Assim, não funciona mais. Se você faz isso ao longo de um ano, você vê que não funciona mais. Você vai passando um ano e você fala, cara, peraí. Digamos que eu seja ali, né, um mercenário, como você falou ali, eu tô o tempo todo falando isso. Cara, se eu de fato quero ganhar dinheiro, eu preciso olhar para isso, porque eu vou olhar e vou dizer, cara, eu ganhei hoje, ganhei amanhã, mas depois também não tô ganhando mais. Eu preciso mudar a estratégia, Aham. tá? Preciso mudar a estratégia. E aí, o grande problema é que se eu já começo sugando muito o tempo todo, fica mais difícil porque eu fico viciado nesse rolê. E aí depois eu tenho que fazer um esforço para desaprender esse negócio. Né? Eu preciso abrir mão de alguma coisa. Mas eu Tá? preciso abrir mão ou eu preciso fazer mais? Porque assim, pensando de forma operacional, será que eu tenho que fazer. Faço 2 conteúdos de venda por dia. Será que eu tenho que fazer um conteúdo de venda? Ou será que agora eu tenho que fazer 6 conteúdos e 4 não vão ser de venda? Entende o que eu tô querendo dizer? Eu entendo, mas eu acho que não é só sobre fazer conteúdo somente. Não, eu entendo, Eu mas entendi o que você está o que eu falando. tô querendo dizer é eu amplifico mais o resultado de uma área sem aumentar o que eu faço hoje, ou eu reduzo o esforço de venda para aumentar o esforço na outra área? É que eu penso que isso não é só conteúdo. Isso não é Sim. só eu fazer mais ou menos posts. Acho que se eu fizer só mais posts, o modo como você está colocando é como se eu dissesse o seguinte: Deixa eu recolocar então. tá, É sobre colocar menos energia em uma área, em vender mais e colocar mais energia em outra, ou seja, deixar de fazer algo que eu faço para substituir por algo novo, ou é continuar fazendo aquilo que eu faço, independente se é de conteúdo, se é de processo de venda e de marketing, e adicionar novos esforços. é sobre você adicionar. É sobre empilhamento, então, nesse É, caso. sobre você adicionar. Entendi. Então é sobre fazer mais e não É, fazer. Porque assim. é porque assim, vamos lá. O que eu estou tentando dizer para você é que é difícil você criar uma relação matemática como você está tentando criar disso tudo. Ok? Porque tem vários cenários ali. Vou dar um exemplo, vou te dar um exemplo. Digamos que eu sou alguém que eu tô, sei lá, né, todo dia faço 5 posts por dia, ou 3 posts por dia, stories, estou vendendo o tempo todo.
né? Tô o tempo todo fazendo uma coisa com intenção de venda. E isso preenche boa parte da minha agenda editorial. Se eu simplesmente dobro isso, né, não necessariamente isso quer dizer que a minha audiência vai estar sendo alcançada por tudo isso. Não necessariamente. Talvez eu precise diminuir um pouco para caber mais, pelo menos no primeiro momento. Talvez eu precise intercalar, talvez eu precise ter alguns dias de respiro, Aham, entendi. alguns momentos de respiro. Então não é tão matemático, tipo, É porque, eu não tô querendo nem ser tão parece que eu tô querendo ser matemático mesmo, mas o que eu tô querendo dizer é que eu vejo muito, e eu já caí muito nessa armadilha de tentar substituir, completamente. "Ah não, isso daqui que eu estou fazendo não necessariamente faz eu ter o resultado que eu quero. Eu preciso fazer algo diferente, e ao invés de eu fazer a mais, eu substituo". então, aí é Entende o que eu tô querendo entendi, dizer? entendi. Porque tem várias formas de poder Porque eu lidar vejo com isso como isso. algo muito comum, desde academia, não, pô, eu tenho que emagrecer 5 quilos por mês, eu tô emagrecendo 2,5 indo na academia. Ao invés de eu fazer academia e mais uma atividade física, eu substituo a academia por CrossFit e eu não chego ao resultado que eu quero. Ah, tá, sim, nesse Entendeu? sentido sim, sim. Mas o que eu tô falando pra você é porque não é o meu exemplo, né, mas o que eu tô falando pra Sim. dizer pra você que é o seguinte: se eu tenho ali uma audiência, e essa audiência ela tá me sufocada, porque o meu conteúdo, minha informação, Vendo tudo a toda hora. coisa, talvez eu precise dar um respiro. Sim, entendi. Talvez eu precise, sabe, abrir espaço, talvez eu precise, por exemplo, fazer uma campanha, né, de 2, 3 dias, de uma semana, algo que vai puxar essa galera, que vai gerar envolvimento dessa galera. Talvez eu precise de um tempo pra isso. E esse tempo ele vai me consumir uma agenda. Uhum. Então, talvez eu não consiga simplesmente empilhar mais um conteúdo e refazer isso junto. Sim. Porque, afinal das contas, estamos falando o seguinte: existe uma janela de comunicação. Você tem um certo um espaço que você consegue ocupar na mente da pessoa. E, cara, talvez você não consiga comunicar isso se você estiver comunicando isso misturado com outras coisas no mesmo dia. Talvez você tendo, sabe, 3 conteúdos falando de promocionais e colocar mais 3 conteúdos achando que vai criar um relacionamento, não vai criar, porque não tem janela para isso. Entendi. Então talvez você precise, cara, 2, 3 dias você fazer uma campanha, uma outra coisa, uma outra ação, mais institucional, mais relacional. Mas se existe uma certa engenharia, uma certa inteligência, né? Porque Sim, assim, se eu for reduzir o meu comercial, minhas ações comerciais, eu tenho que ter ou estofo para segurar aquilo, ou ter outras formas de gerar demanda. claro, óbvio, existe mas assim, o que eu quero dizer é que, em muitos momentos na vida, você tem que dar 2 passos para trás para dar um para Pra frente. frente. Não tem como. Aham. Tem muitos cara, é tipo você falar assim: "Ah, então eu não vou tirar férias porque eu vou produzir mais". Não, cara, se você não tirar férias, você pode, de repente, ficar muito fudido, entendeu? "Ah, mas eu tô perdendo a oportunidade", é a mesma coisa, entendeu? Uhum. Então eu preciso, sim, eu preciso ter um respiro, eu preciso ter uma organização que me permita fazer isso. Esse é o ponto. Entendi. Entendi. E existe alguma forma que você vê que seja mais eficiente de gerar essa conexão com o público? Se fosse pensar em algum tipo de plano prático ou melhores práticas para fazer isso? Cara, falando de Instagram? Falando de Instagram. Falando de Instagram, cara, eu eu começaria interagindo com as pessoas, né, puxando o máximo de interação possível e dando o máximo de contribuição possível. Eu gosto muito de uma coisa que o Pedro Sobral fez no começo, o Damasio também fazia, que era responder as pessoas, por exemplo, ali com áudio, né? É você fazer coisas que não são escaláveis. Isso é um tipo de coisa que marca a pessoa quando ela ouve um áudio seu, ouve tudo. Acho que você fez um tempo também, você viu que o resultado foi muito bom, Foi. Eu tenho que voltar a fazer, por sinal. entendeu? Então, assim, então você É, tem. só para trazer um parêntese sobre isso, porque era realmente um negócio bem absurdo. Se eu fosse pensar até em comercial. Exigia muito esforço, mas assim, era 40% das pessoas que falavam gerava algum tipo de agendamento. Entendeu? Então, assim, é isso. Então, eu começaria fazendo isso, mandando áudio para as pessoas que estão falando, né, pedindo para as pessoas interagirem, provocando as pessoas de movimentação. A gente sabe que o Instagram entrega mais os stories para quem interage com você, né, quem responde com você. Então, a primeira coisa que eu faria era buscar elementos, gatilhos que fizessem com que as pessoas de fato interagissem mais para eu poder ter material para trabalhar. Ok? Então, eu ter material para trabalhar ali e, eventualmente, também fazendo com que as pessoas participassem muito das coisas que eu estivesse fazendo. Tá? Então, por exemplo, sei lá, se eu estou nesse podcast aqui, eu poderia fazer um stories e dizer para a pessoa, cara, eu vou fazer um podcast, me sugere temas para eu falar.
Eu posso, É, por exemplo, aumentar meu nível de interação sem necessariamente fazer um pitch. Eu tenho uma quantidade de pessoas que falam comigo nos stories todo dia, seja respondendo uma isca ou visualizando. Eu vou lá, mando um áudio e falo, pô, fulano, cara, eu quero fazer um conteúdo melhor, mais alinhado para as necessidades de você que está me assistindo. O que hoje você tem mais dificuldade para que eu possa fazer um conteúdo em cima disso? É algo desse tipo que você tá dizendo? eu não sei se essa pergunta é uma Ter essa pergunta que eu faria. prática, né? Se essa pergunta exatamente. Mas eu digo assim, por exemplo, a pessoa começou a te seguir agora. Uma prática, por exemplo, se eu tivesse hoje, começando hoje e querendo crescer na internet, cara, meu playbook seria o seguinte: seguidor, faço conteúdo ali, tal, né? Talvez impulsione uma coisa ou outra ali para poder acelerar o processo, possa ou não. Mas chegou um seguidor novo, eu vou pegar, mandar um áudio e vou falar: Oi, Fulano, bem-vindo, tudo bem? Muito legal ter você aqui me seguindo. Entendeu? Aqui eu tô falando sobre isso, isso, isso. Curiosidade, você começou a me seguir porque o que que você viu que te interessou, que chamou atenção no meu conteúdo, né? E desde já eu quero te deixar aqui a porta aberta, se tiver alguma coisa que eu possa te ajudar, fica à vontade para me perguntar. Ponto. Falei isso. Um áudio de segundos. Falei Entendi. isso com todo mundo que me chegou. Eu tinha um tempo do meu dia Tipo, para uma, fazer 2 isso. horas do dia só para fazer isso. Vou gastar nem 2 horas no dia. Isso aí, Depende do volume que você tá, é, né? esse áudio aqui, essa mensagem aqui eu levei, sei lá, 30 segundos, mano. Quantas pessoas eu falo em uma Entendi. hora? É muita gente. Entendi. Eu faço 1 hora por dia, isso aqui eu falo com muita gente. Eu não vou Faz falar sentido. com todo mundo que tá chegando comigo isso aqui, eu não vou mesmo. Entendi. Vou ter, sabe? Tem que estar chegando muita gente. Não vai dar, vai acontecer. Enfim, então a primeira coisa eu faria isso, tá? Estaria interagindo, etc, tal. Segunda coisa, eu faria os meus stories e os meus conteúdos de feed falando dessas interações, trazendo essas interações. Tá? Eventualmente eu ia trazer as conversas do direct e do stories para o feed. Tem algumas pessoas que fazem isso bem, por sinal. Aí eu ia trazer essas conversas para o feed. Eu ia falar de coisa, porque eu ia começar a ter retorno de pessoas falando com problemas, eu ia estar ajudando essas pessoas e eu ia trazer essas conversas para o feed. Né? Eu ia printar as conversas, algumas conversas óbvias, nem todas, mas as conversas que eu achasse que fossem ok, eu ia trazer ali, eu ia trazer conteúdos disso pro Stories, eu ia pegar esses conteúdos do Stories, botar ele no feed, eu ia fazer conteúdos no feed falando sobre as conversas que estão rolando no Stories. Eu ia fazer com que as pessoas circulassem ali dentro do meu perfil, Mas né. tem que ter mentalidade para isso, porque vamos lá, é um esforço. Isso é um esforço. Mas esse é meu trabalho, eu tô Isso é um começando agora esforço. no meu trabalho, eu vou fazer o É, quê na vida? cara, Ué, eu comecei, esse é o meu trabalho. não, eu estou falando, é questão de alinhamento mesmo, porque para mim esse esforço que você tá falando é completamente lógico, é a melhor coisa que a pessoa pode fazer, é o que vai mais trazer resultado para ela. Porque eventualmente, beleza, tu vai falar, vamos supor, 10 pessoas por dia, você vai falar com 300 pessoas por mês. 300 pessoas por mês, bicho, é muito difícil se você estiver fazendo uma comunicação minimamente certa, tiver um produto ok, tu não gerar umas 10 vendas ali. Não faz sentido. Não faz sentido lógico isso não acontecer. Não tem como, entendeu? Assim, foi o que eu falei, se eu tô começando hoje, eu tô começando, minha agenda é pra isso, cara. A minha agenda é pra isso, meu trabalho é pra isso, eu tô trabalhando pra isso. Entendi. Quando eu falei na reunião, que a gente conversava na reunião, que nós falávamos sobre essa questão dos donos de perfil, eu estava falando exatamente disso, né. O dono do perfil é para fazer isso, ele está ali para quê? É, mas a curto prazo, nesse caso, não faz sentido a pessoa ter um social seller externo, a não ser ela mesma, nesse caso. Aí você vai entrar em outras Vai questões, entrar em mas outro ponto, né? enfim. Mas sim, talvez não, acho que na verdade, na maioria dos casos, eu acho que não. Lembra do caso que eu te contei do Ricardo, né. É. O Ricardo gera R$ 200.000 por mês, vendendo uma mentoria. Ele faz tudo, ele faz o conteúdo, ele faz o social selling, ele faz as reuniões, ele faz a venda, entrega o produto, entendeu? Ele sozinho faz R$ 200.000 por mês, não tem ninguém. Eu não acho que você precise de muita gente. Eu de verdade não acho. Acho que eh, as pessoas, de modo geral, se perdem num volume de informação, de muita coisa, de olhar, de ver milhões de. Cara, você não precisa Querer de. otimizar tudo, né? Você complica muitas coisas. Faz Né? sentido. Você complica muitas coisas. Durante muito tempo, quando eu comecei a Cliente Alto Valor, é praticamente sozinho, que eu tinha lá um rapaz que eu treinei para me ajudar com tráfego, porque eu não queria entrar no tráfego. Assim, eu decidi que algumas coisas eu não ia fazer.
Por exemplo, eu decidi que eu não ia fazer tráfego, e eu decidi que eu não ia fazer venda, sessão de venda. Então, são 2 coisas que eu decidi que eu não ia fazer, ok? Então, desde o dia 1, eu trouxe uma pessoa para cuidar da área de vendas e, assim, eu era o gerente de vendas, mas ela vendia. E desde o dia 1 eu trouxe uma pessoa para o tráfego, porque ia cuidar do tráfego para mim, porque eu não queria gastar tempo resolvendo aquilo. Então, são 2 coisas que eu decidi que eu não ia fazer. Todo o resto eu fazia. Então eu fazia o conteúdo, eu entregava, eu falava, mandava mensagem, eu fazia tudo sozinho. E eu já tinha um outro negócio rodando e tal, e funcionando paralelamente. Então eu montei esta outra empresa. Falei, cara, vou montar esta outra empresa e eu queria ter a experiência de começar do zero, como qualquer pessoa começa do zero. Então essa era a premissa quando eu lancei a Cliente Alto Valor, né? Agora vai fazer 9 anos que nós lançamos, né? Mês que vem agora, fevereiro, março. Março faz 9 anos que nós lançamos a Cliente Alto Valor. Então minha premissa era assim, cara, eu quero saber como é eu começar um negócio do zero. Desse negócio. Como o meu cliente era um cliente do zero, eu queria entender qual o desafio a pessoa tinha para fazer. Qual eram, sabe, eu queria viver os desafios que ela estava vivendo ali para eu poder ter legitimidade, para poder ter empatia na hora de entregar a mentoria, na hora de sugerir, na hora de falar, etc. Tal. Então, literalmente, eu criei um plano, tá? Eu passei 2 semanas gravando o conteúdo da mentoria. Então, 2 semanas dedicado full time para gravar ali o conteúdo da mentoria ali, né? Então, escrevendo, montando slide, gravando, e aí o, o meu filho, o Breno, me ajudava a gravar, entendeu? Lá, me ajudava a gravar, editava, eu montei os slides, ele ficava editando. A gente ficou 2 semanas em casa trabalhando nisso, né? Gravando no escritório que eu tinha em casa, gravamos tudo. Na verdade, nem gravamos tudo, gravamos as primeira parte do programa. Comecei a rodar meus anúncios, comecei a fazer eu escrevia os anúncios, então eu escrevia as copies, eu testava, né? Então eu fazia a gestão, ou seja, eu olhava lá, eu que configurei funil, página e tudo, ninguém configurou para mim, eu fui lá e configurei, aprendi a fazer, configurei tudo, a parte técnica toda, funil, página, etc, né? Webinário e todo o rolê que tinha lá do funil. Eu fazia lá os meus criativos, eu não produzia conteúdo, mas eu fazia os criativos, eu escrevia os e-mails todos que mandava, né? E eu fazia várias iniciativas de vendas com os e-mails. Então, na época não tinha Instagram, mas eu mandava e-mail todo dia. Então, todo dia eu escrevia um e-mail para minha audiência. E os meus e-mails eram relacionais. Eu queria construir um relacionamento com o e-mail. Então, eu fazia um e-mail onde eu ensinava, contava uma história, eu mandava as pessoas me responderem, eu respondia para as pessoas via e-mail, todo o meu relacionamento era construído via e-mail. Eu fazia lives, eu falava assim, olha, gente, vou fazer uma live aqui, vou separar 5 pessoas, 10 pessoas aqui, para dar uma consultoria aqui no Instagram, não sei o quê, aqui no Instagram, aqui no Zoom, e se você quiser se participar, me manda mensagem. Aí o cara mandava. E assim, várias pessoas mandavam mensagem, o cara não era qualificado para comprar. Mas não tinha problema, eu ia para o Zoom, fazia lá, entregava, dava uma consultoria de 1 hora, né, e essa era a minha dinâmica. E eu só estava ali para isso, esse era o meu trabalho. Aí fazia reunião de venda, toda reunião de venda que acontecia, acabava a reunião de venda, o closer, eu falava para ele: "Manda para mim o histórico da reunião, quem foi, quem é", assim, toda aplicação eu olhava, então eu olhava toda a aplicação. Antes da aplicação, eu mandava um áudio para o closer, porque estava treinando ele, né, na época. Então eu falava: "Olha, esse aqui é o teu cliente, isso aqui, assim, você vai fazer isso, 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 isso". Acabava a reunião de venda, era uma reunião por telefone, então nem sempre, algumas gravavam, a gente gravava por telefone, outras não conseguiam gravar, mas enfim. Então acabava a reunião de venda, ele mandava um áudio para mim, e aí tinha uma coisa assim interessante, porque eles eram obrigados ele, na verdade, me mandava o áudio, ele não poderia dizer para mim que não vendeu porque não tinha dinheiro. Então ele não podia falar assim: olha, o cliente não comprou porque o cliente não tinha dinheiro, porque o cliente não era qualificado, blá 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 blá. Não podia, é proibido. Então ele tinha que mandar 3 coisas no áudio. Ele falar: olha, esse era o cliente, esse era o problema que eu identifiquei, né? Esse foi o resultado da reunião, e eu não vendi por causa disso. Então ele tinha sempre que atribuir para si O uma problema. responsabilidade por ele não ter vendido. E aí ele falava assim: ó, na próxima reunião, se eu tivesse a chance de fazer de novo essa reunião, eu faria diferente isso, isso, isso. Então eu obrigava ele a fazer um autotreinamento, cada conversa, né. E assim foi indo, foi indo. Mas o meu trabalho, boa parte do meu tempo, né, então tinha
alguns dias na semana que eu dedicava para outros projetos, mas nos dias que eu estava focado nesse projeto, basicamente meu trabalho era mandar e-mail e conversar com o cliente. Responder e-mail, conversar com o cliente, olhar os números ali no meu dia, tomado por isso. Faz sentido. Faz sentido. Então, assim, você tratava aquilo como seu trabalho. Porque era o seu trabalho. Meu No trabalho. final das contas. Sandrão, chegou a nossa hora. Estamos Chegou a nossa finalizando o nosso podcast. E qual a mensagem final que você pode trazer de tudo que a gente falou, principalmente relacionado a conteúdo? Cara, acho que a grande mensagem é o que eu falei aqui no começo. Se você olhar, acho que você precisa olhar para aquilo que de fato é uma trava, né? E, e, e não tentar buscar um atalho, sabe? E você fazer um esforço de desenvolver as habilidades que você precisa desenvolver para poder fazer com que isso dê certo. Acho que muita gente acaba tratando o conteúdo como se fosse meio que um mal necessário, uma coisa que ela não quer fazer e ela fica ali meio que tentando fazer meia boca, de qualquer jeito, e no final das contas ela faz de qualquer jeito, mas espera que dê um baita resultado. Ou se culpa porque o resultado não é como ela acha que deveria ter. Mas na fundo ela não dedicou o tempo para aquilo, não dedicou o tempo para poder entender a audiência, não dedicou o tempo para aprender a fazer ali o conteúdo. Enfim, então meu recado é esse. Acho que você precisa de fato se comprometer, se doar, aprender a fazer, desenvolver habilidade, né? E desenvolver habilidade exige treino, tá? Exige treino. É isso. Menos atalho e mais Menos autorresponsabilidade. atalho, mais autorresponsabilidade. Exatamente. Esse foi o nosso segundo episódio do podcast Os Estrategistas. Espero que você tenha gostado muito, você que assistiu. Sandro, obrigado e eu vejo vocês até a próxima.